Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é Marcelo. E no vídeo de hoje iremos dar continuidade às nossas aulas sobre sinais analógicos, né? Então pessoal, qual que é o nosso objetivo hoje, né? O nosso objetivo é entender quais são as entradas e saídas analógicas do CLP. A gente vai aprender quais são os tipos de sinais analógicos que é compatível com o nosso CLP. E a gente vai aprender a configurar esses sinais analógicos. E por final a gente vai utilizar aqui um sensor de temperatura, né, que ele é um conversor, que ele vai fazer uma aferição de temperatura de 0 a 100 graus Celsius e ele vai me gerar uma corrente de 4 a 20 mA. Então, beleza? Então, só mostrando aqui um pouquinho no nosso CLP. Esse CLP aqui, ó, DVP-20SX2, ele possui 4 entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Nas entradas analógicas aqui a gente tem o canal 0, a gente tem o canal 1, o canal 2 e o canal 3, beleza? E saídas analógicas a gente vai ter aqui, ó, o canal 1 e o canal 2, beleza? Então pessoal, eu trouxe essa imagem aqui, eu retirei ela do próprio manual do CLP, né? Que mostra como que é feita ligações físicas se a gente for trabalhar com sinal de tensão ou sinal de corrente. Então, quando a gente trabalha com sinal de tensão, o positivo da fonte, né, no caso aqui ele é ligado aqui no V+, e o negativo é no V-. Por exemplo, se a gente for utilizar aqui o canal 0, digamos que a gente vai fazer a leitura de um sinal de tensão aí de 0 a 10 volts, né, o sinal negativo vai no V0, né, menos, e o sinal positivo vai no V0+, beleza? E aqui para os outros canais é a mesma coisa. Agora, se a gente for trabalhar com sinal de corrente, né? Aí o negativo vai ser ligado aqui no V e menos. O sinal positivo vai no I mais, né? Porém tem um jumperzinho aqui, ó, pro V mais também. E é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Como é que está ligado aqui o nosso sensor, né? A gente tem o positivo da fonte que está ligado aqui no meu sensor. Tá saindo um sinal de corrente aqui positivo do meu sensor. Ele está ligado aqui na I0+, e tem um jumperzinho aqui, ó, pro V0+, beleza? E o negativo da fonte está indo direto ali pro meu V0-, beleza? Se a gente estivesse usando os outros canais aqui, seria a mesma ligação, beleza? Então, pessoal, né? Quais são os tipos de sinais analógicos, né, que é o nosso CLP ali, que é o SX2, né, que ele é compatível, né? Ele trabalha com sinais analógicos de tensão, né, de menos 10 a mais 10 volts, né? O registrador que vai fazer a leitura lá da entrada analógica, ele vai fazer uma leitura de menos 2000 a mais 2000. Sinal de tensão de menos 5 volts a mais 5 volts, ele não é compatível. Sinal aqui de tensão de 1 volts a 5 volts também, ele não é compatível. Sinal de corrente agora de menos 20 mA a mais 20 mA, o registrador, né, que vai fazer a leitura do sinal da entrada analógica, ele vai fazer uma leitura de menos 2000 a mais 2000. E para sinal de corrente de 4 mA a 20 mA, ele vai fazer uma leitura de 0 a 2000, beleza? Então o nosso CLP, né, só resumindo, ele pode fazer uma leitura ali, né, de menos 10 volts a mais 10 volts. E trabalha com sinal de corrente de menos 20 mA a mais 20 mA e de 4 mA a 20 mA, beleza? Agora, como que é feito o endereçamento, né? Essas informações aqui eu tirei do manual, tá? No manual de programação. Eu deixei aqui separadinho só para ficar mais fácil aqui para aula, tá? No canal 0, qual que é o endereço ali, né, que a gente vai utilizar para fazer a leitura do sinal analógico que está entrando na entrada ali, né? Então, o D1110, ele vai fazer a leitura do canal 0. Exatamente do canal que a gente está utilizando aqui, né? D1110. Eu até deixei marcadinho aqui, né? Para ficar mais fácil ali, para a gente não esquecer. Agora no canal 2, né, ou melhor, no canal 1, né, é o D1111, no canal 2 é o D1112
e no canal 3 é D11 e 13. Então esses são os registradores, né, que faz as leituras dos sinais analógicos de entradas do CLP. Já para a saída, né, se a gente quiser escrever na nossa saída analógica, a gente tem os registradores aqui, ó, o D1116, que é o canal 0, e o D1117, que é o canal 1, que é referente a esses canais aqui, ó, canal 0 e canal 1, beleza? Então, visto isso, pessoal, a gente tem que... Ó, essa parte aqui é muito importante, tá? Que é a parte de configurações, né, das nossas entradas e saídas analógicas. Então aqui, ó, ele está falando, né, de quais são os bits, né, que a gente precisa configurar, né? Se a gente quer trabalhar com corrente, se a gente quer trabalhar com tensão. Então aqui, ó, do bit 0 ao bit 3, né? Esses valores a gente vai ter que escrever nesse registrador aqui, tá? D1115. Então esse D1115 é o registrador, né, que vai receber essas informações para dizer qual é o tipo de sinal analógico que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Do bit 0 ao bit 3, né, ele é referente aos canais de entrada dos sinais analógicos, do canal 0 ao canal 3. E se a gente colocar o valor 0, né, a gente vai trabalhar com tensão, e se a gente colocar o valor 1, a gente vai trabalhar com corrente. Então, esse aqui, ó, o bit 0, 1, 2 e 3. Então, pessoal, lá no nosso canal 1, né, no nosso canal 0, desculpa, a gente vai trabalhar com sinal de corrente, né, a gente, igual o nosso sensor de temperatura ali, que trabalha com um sinal de corrente de 4 a 20 mA. Então, no bit 1, né, que é referente ao canal 0, a gente vai colocar 1 porque a gente vai trabalhar com sinal de corrente, beleza? Como o canal 2, né, o canal 1, o canal 2 e o canal 3 a gente não vai trabalhar, eu vou deixar em 0 mesmo, beleza? Mas deixando em 0, né, é como se a gente trabalhasse com sinal de tensão. Mas como a gente não vai trabalhar com esses sinais, eu vou deixar em 0 mesmo. Ó, aqui, né, outra informação, o bit 4, o bit 5, né, o bit 4 e o bit 5 vai ser a nossa configuração das nossas saídas analógicas. Se a gente vai querer trabalhar com saídas de tensão ou de corrente. No nosso caso aqui, a gente não vai trabalhar com a saída analógica agora, não nessa aula, né? Então eu vou deixar tudo zerado aqui, ó. O bit 4 e o bit 5 fique zero. E o bit 6 e o bit 7 não é usado nessa configuração, mas a gente tem que deixar aqui zerado também, beleza? Agora a gente tem uma informação interessante aqui, ó. Já que a gente configurou, né, a nossa entrada, o canal 1 lá como sinal de corrente, a gente precisa configurar ele para saber qual que é o sinal de corrente que a gente vai trabalhar. Então do bit 8 ao bit 11, a gente vai ter essas informações aqui, ó, que é o bit 8, né, ao bit 11 é referente ao canal 0 ao canal 3. Então assim, ó, o canal 0, né, a gente vai trabalhar com sinal de menos 20 mA ou de 4 a 20 mA. A gente vai trabalhar com esse sinal aqui, então a gente tem que mover 1 para o bit 8, né? Então, olha lá, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, bit 8. Então a gente move 1 para o bit 8, beleza? Como a gente não vai trabalhar com os outros canais, né? Eu vou deixar tudo zerado também, não tem problema. E o bit 12 e o bit 13 é referente qual é o sinal de corrente, né? Se a gente for trabalhar com corrente na nossa saída analógica. Também, como a gente não vai trabalhar com sinal de corrente agora, eu vou deixar aqui tudo zerado, tá? Como a gente não vai utilizar aqui, eu não deixei nada aqui. Só que, pessoal, a gente tem um probleminha aqui, né? A gente não consegue escrever número binário no nosso registrador. Então, o que a gente faz? A gente precisa converter esse número aqui ou para um número hexadecimal ou para um número decimal. E a forma mais fácil de a gente fazer isso é utilizar a calculadora do Windows mesmo. A gente vai abrir a calculadora do Windows, né? A gente vai abrir aqui, ó, o modo programador. A gente vai colocar aqui em binário. E eu vou começar a colocar daqui, ó, do bit 1, do valor 1 que a gente colocamos, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3 zeros e 1, beleza?
Em hexadecimal a gente vai ter esse valor 101 e em decimal a gente vai ter o valor 257. Eu vou querer trabalhar com o valor de decimal, 257. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mover esse valor aqui, né, 257, para o nosso registrador D1115. Então, pessoal, agora vamos, né, eu vou abrir aqui o programa, a gente vai criar o programa que vai ficar mais fácil de a gente entender, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o COM-MGR. Vamos criar aqui uma nova, né, adicionar aqui uma nova comunicação. Já está configurado certinho, vou dar um OK. Vou minimizar. Vou abrir aqui o YesPSoft. Vamos em File, New, Yes. Vamos escrever aqui, ó, entrada analógica. A gente vai colocar aqui o CLP que a gente vai usar. No meu caso aqui eu vou usar o CLP, né, da série SX2. Vou dar um OK. Vamos clicar com o botão direito aqui em Programs, New. Vou dar um OK. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser configurar a nossa entrada analógica. CH0, né, que é o nosso canal 0, para um sinal de corrente, né, de 4 a 20 mA. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M1000. A gente vamos colocar agora um move. E a gente vai mover aquele valor que a gente colocou lá na calculadora, né? 257. E a gente vai mover para nossa variável ali, ó, D1115. Deixa eu voltar aqui pro programa. D1115. Então aqui a gente já está configurada a nossa entrada, a gente vai trabalhar com o canal 1, né? Apenas com o canal 1, e a gente vai trabalhar com sinal de corrente. Que é o nosso sensorzinho aqui, beleza? Vamos criar aqui uma nova network. Agora já vamos fazer um escalonamento, né? Escalonamento. Opa. Escalonamento, né? Que a gente vai converter esse sinal analógico de 4 a 20 mA, né? O registrador, né? Para temperatura. Beleza? Então vamos colocar aqui ó, um contato normalmente aberto. Vamos colocar aqui uma M1000. Vamos utilizar um comando que a gente já utilizou bastante aqui no canal, né? Com SCLP, né? Que é o comando que a gente utiliza aí para fazer a escala. Quem que a gente vai colocar aqui, né? Vai ser o nosso registrador que vai fazer a leitura do nosso canal 0. Quem que faz a leitura do canal 0 é a D1110. Beleza? Então a gente vai receber a leitura do D1110. A gente vai colocar aqui a nossa variável de parâmetros vai ser a D10. E aqui a nossa saída vai ser uma D20. Beleza? D20 aqui, ó, já vou colocar como valor em temperatura. D20. Valor em temperatura. Beleza? Deixa eu abrir aqui o programa de novo. Vamos criar uma nova network, né? E agora a gente vai colocar nossos parâmetros, né? Escrever aqui parâmetros de mínimo e máximo de temperatura. Então a gente vai colocar aqui um contato normalmente aberto. Vamos colocar uma outra M1000.
A gente vai colocar agora os 4 move, 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 move. Então a gente vai começar aqui, né? Vai colocar aqui os parâmetros D10, D11, D12, D13. Então, pessoal, se caso vocês tiverem dúvida, né, como é que funciona esse bloco aqui, eu recomendo que vocês vejam as aulas passadas, porque a gente já falou bastante sobre esses blocos aqui, né, o bloco de escalonamento. E se eu for repetir aqui, a aula vai ficar muito longa, né, e para quem já viu as aulas passadas, vai ficar uma coisa chata, beleza? Então aqui, qual vai ser o nosso valor máximo que vai ser lido pelo nosso registrador, né? Vai ser 2000 e o valor mínimo vai ser 0. Então, voltando lá para o nosso manualzinho, né, que eu separei aqui, ó, ele fala que se a gente for trabalhar com sinal de corrente, né, de 4, né, a 20 mA, a leitura que o nosso registrador vai fazer vai ser de 0 a 2000, beleza? Então é por isso que eu estou colocando o valor de 2000 e 0 aqui. Aqui é o valor máximo de temperatura, 100, e aqui é o valor mínimo, beleza? Então, se a gente voltar aqui para o nosso sensor, né, esse meu sensor aqui, ele vai fazer essa leitura, né, de 0 a 100 graus Celsius, beleza? Então, vamos transferir nosso programa. Então, vamos em Tools aqui, né, comunicação, selecionar o drive que eu criei ali. E vamos transferir o nosso programa para o CLP. Vamos dar um OK. Vamos colocar online aqui, ó. Então aqui, ó, o meu sensor, né, ele está em temperatura ambiente e ele já está fazendo a leitura aqui, ó, beleza? Então, para a gente poder enxergar isso daqui melhor, vamos criar uma interface ali na IHM, né? Só para ficar melhor de a gente poder enxergar isso aqui, porque depois eu vou ligar a câmera aqui para vocês, né? Pra gente fazer uns testezinhos aqui. Então vamos abrir aqui o Dopsoft, né? Vamos em New. Vou selecionar aqui a IHM que eu tenho aqui, né? DOP 107BV. Vamos dar um Finish. Vamos em Elementos. Dados de display, né? Numérico display. Vamos dar um Ctrl C e Ctrl V, né? Que a gente vai utilizar dois displays aqui. Então, o primeiro display ele vai fazer a leitura da nossa temperatura, né, que já está selecionado lá com o nosso registrador D20, né, que já está convertido. Vamos dar um OK. E aqui vai ser a nossa leitura, né, do nosso registrador. Vamos colocar aqui o D11, D1110. Vamos dar um Enter, né? Ele vai trabalhar com 4 números inteiros ali, beleza? E vamos dar um OK. Vamos aqui em Project, vamos simular online. Vou dar um OK aqui. Deixa eu abrir aqui nosso programa. Eu vou dar uma mexida aqui no meu sensor, né? Vou colocar a mão nele aqui. Essa temperatura sobe um pouquinho. Deixa eu só arrumar ele aqui. Ó, eu tô colocando a mão no sensor ali, a temperatura já começou a subir um pouquinho, beleza? Então, pessoal, só que a gente tem um problema aqui, né? Tá vendo que a gente tá trabalhando ali com... Ó, tá 33, 34, né? Mas geralmente quando a gente vai trabalhar com temperatura, a gente quer um número ali depois da vírgula, né? E como que a gente pode resolver esse problema? A gente precisa aqui, ó, vamos voltar lá pro nosso programa, né? A gente precisa aumentar a casa decimal, né?
Então aqui a gente viu, né, que o nosso registrador é de 2000 a 0, né? Porém a gente quer aumentar a casa decimal para a gente ter uma precisão melhor na leitura, né? Nesse valor aqui, ó, no valor máximo. Ao invés de a gente colocar 100, né, vamos colocar 1000. Vamos transferir nosso programa novamente. Vamos dar um OK. Vamos fechar aqui, né? Vamos voltar lá para o DofSoft, né? Vamos dar 2 cliques aqui. E agora a gente vai trabalhar com... Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai trabalhar com 2 números inteiros, não, 3 números inteiros, né? Eu quero trabalhar com uma casa decimal. Agora já vai mudar um pouquinho isso daqui, ó. Vamos fazer a simulação novamente. Ó, agora a gente já tem uma temperatura mais legal aqui, ó. 31,8, 31,9, beleza? Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos voltar aqui para o DofSoft. Vamos em elementos. Vamos em teste. Só vou escrever aqui, né, temperatura. Vamos dar um OK. Vamos aumentar aqui, né, para aumentar aqui para 48. Dá um Ctrl C e Ctrl V, é mais rápido. Vamos clicar 2 vezes aqui e vamos mudar o texto aqui para registrador. Beleza? Vamos colocar aqui simulação online novamente. Então, pessoal, só um minutinho que agora eu vou ligar a câmera aqui e a gente vai fazer um testezinho legal, beleza? Então, pessoal, tá aqui, né, o meu conversor aqui, ó, de 4 a 20 mA, né? Tá aqui, ó, conversorzinho. A gente tem aqui o PT100 e ali em cima ali tá o CLP, né, do série SX2, beleza? Aqui do ladinho, ó, eu tenho acabei de ferver um copo com água ali, né? E agora vocês podem perceber ali, deixa eu só ajustar a câmera aqui, ó, que a nossa temperatura ali está em temperatura ambiente, né? Agora eu vou colocar na água que eu acabei de ferver. Vocês podem ver ali que a temperatura já começou a subir, né? O valor do nosso registrador ali também já começou a subir, beleza? Vamos ver ali até qual temperatura, né, que ele vai chegar ali, né? A qual temperatura está a água ali dentro do copo. Sensores de temperatura, né, eles têm uma resposta um pouco mais lento mesmo, né, normal. Mas vocês podem ver que a gente chegou próximo ali aos 100 graus, né? Que a água ela ferve quando chega a 100 graus, né? Então a minha água ferveu, né? Ela chegou a 100 graus, só que agora a temperatura já está baixando novamente. Então, pessoal, a questão da entrada analógica ela é muito importante, né? Hoje a gente viu aqui como fazer a aferição de temperatura utilizando o sensor de temperatura, né? Mas vocês poderiam estar utilizando aí para qualquer coisa, para fazer aferição de pressão. A gente não trabalhou, né, com as saídas analógicas. Eu pretendo trazer umas aulas aqui com saídas analógicas, né? Controlando a velocidade aí de motor utilizando inversor de frequência. Mas
deixem salvo esse programa, não, né? Deixa salvo aí, porque nas próximas aulas eu quero ver se a gente já começa a trazer um pouquinho do sistema supervisório. E aí eu quero utilizar esse programa para comunicar com o nosso sistema supervisório. Então, pessoal, desculpa aí, né? Eu tô com a voz um pouco rouca, né? Que eu tô resfriado. Mas muito obrigado para quem ficou até aqui e valeu. Fui!